um prazer estar aqui conversando com vocês e realmente resgatar aí toda a minha história no mundo da propaganda. Me faz bem e até acho até divertido. Comecei muito cedo, né, na propaganda, comecei a trabalhar com 18, quase 19 anos de idade. Minha grande influência foi, sem dúvida, minha mãe, como você mesmo citou. Ela foi uma grande pioneira e naquela época, imagina uma mulher começar a trabalhar, a área dela era relações públicas, foi a primeira professora da FAAP em relações públicas, foi a primeira pessoa a se formar, acho, com isso, e eu tive sempre ela como um grande exemplo, como mulher que trabalha fora, enfim, realmente fez toda a diferença para mim na minha carreira, e foi daí que eu comecei a trabalhar em comunicação também, nunca tive dúvida que era isso que eu queria, fiz a SPM, entrei na SPM, no segundo ano da faculdade comecei a trabalhar, e também tinha um irmão, né, sem dúvida que vocês sabem também, o Afonso, que também foi um grande publicitário, e também então tive essas duas grandes influências, minha mãe e o Afonso. Aí eu entrei na SPM, no segundo ano da faculdade, que era quando eu tinha quase 19 anos de idade, comecei a trabalhar, comecei a fazer um estágio, por coincidência, em relações públicas também, na Norton, uma agência que nem existe mais hoje, que hoje é a Publicis, em relações públicas. Mas que durante um ano, na verdade, eu sempre quis atendimento, mas foi a oportunidade que me deram. Depois de 3 meses eu fui contratada e fiquei ainda numa época na área de relações públicas, depois passei para o atendimento, como eu queria. Era o meu foco mesmo. Depois de um ano, eu fui para a Ogilvy, fui receber uma proposta para ir para a Ogilvy, eu nem tinha ainda terminado a faculdade, já como atendimento, já era uma agência grande, né? Eu atendia Unilever, que foi a maior escola que eu tive na propaganda, sem dúvida nenhuma. Começar a carreira de atendimento atendendo Unilever foi realmente, acho que, das maiores experiências que eu tive. Unilever e American Express eram meus dois grandes clientes na Ogilvy. A Ogilvy foi um grande aprendizado, foi na época do Faveco, imagina ainda, que ainda está vivo, que eu sou, outro dia eu vi o Faveco, não encontrei, não falei com ele, mas tipo, vi, fiquei feliz de ver. Eu fiquei 5 anos na Ogilvy, sempre como atendimento, e naquela época era muito valorizado o atendimento, e eu comecei como assistente. Naquela época, eu brinco que fez toda a diferença, eu comecei como assistente de atendimento na Ogilvy, e fui passando de assistente para contato júnior, contato sênior, supervisora júnior, supervisora sênior. Eu até brincava que a cada 6 meses eu era promovida na área de atendimento. Isso foi muito bacana, porque é importante citar, porque hoje é muito diferente, mesmo no final da minha carreira na publicidade, a pessoa começava com uma assistente de atendimento e já virava diretor de atendimento. Então, isso era uma coisa que realmente fez muita diferença, passar por todos esses estágios naquela época minha na Ogilvy. Uma agência mega estruturada, atendendo clientes gigantes. O Dalton Pastore era meu chefe. Eu tive outros chefes, mas meu chefe principal foi o Dalton, que foi um grande incentivador também da minha carreira, que hoje, inclusive, é presidente da SPM, eu acho. Então, ele foi um grande incentivador, e aí fui passando por todas assistente de atendimento, contato júnior, contato sênior, supervisor, até ser diretora de contas. Eu estava há 5 anos já na Ogilvy, e o Nizam estava abrindo uma agência. Eu já era muito fã do trabalho do Nizam. Ele vinha da época da W, que foi uma revolução no mercado publicitário, né? Ele fez um trabalho incrível na W com Washington. Eu sempre admirava muito esse trabalho, muito diferente da estrutura que eu vim, mas acho que a minha estrutura foi fundamental até para pegar um outro formato de agência. E aí o Nizam me chamou, ele estava montando a DM9, ele me chamou, eu fui praticamente funcionária número 1 do Nizam. E eu lembro que quando eu saí da Oak, quando eu fui contar para o Dalton que eu ia embora, que eu ia trabalhar com o Nizam, ele falava: você está louco, você está abandonando uma carreira internacional, como assim? Você, era considerado na Ogilvy, tinha todo ano, eles davam no mundo 5 Rising Stars. Eu acho que há alguns anos eu era uma delas.
E aí o Dalton falava, você está largando uma carreira internacional para ir para uma agência que Demi Imóveis, as pessoas, eu lembro direitinho, as pessoas falavam, você está louca, como assim? Que agência é essa que você vai? Eu falava, não, mas eu acredito nesse formato, eu quero mudar o formato, acho que eu tenho muito mais a acrescentar numa agência nova, uma agência que está começando com esse gás da criatividade também, que era do Nizam, e eu acho que vai ser ótimo. Bom, eu foi um rompimento importante, a DM9 tinha acabado de começar, isso foi em setembro, a DM9 começou em setembro de 89, acho que eu comecei tipo em dezembro, e lá eu fiquei 9 anos na DM9. Bom, você imagina a história toda dentro da DM9, foi desenvolver a agência inteira com o Nizam, e depois de alguns anos veio o Afonso também, que virou sócio do Nizam, mas eu já estava lá desde o começo, e foi, enfim, tudo que a OGV foi fundamental para mim como base, como solidez, assim, realmente me dá um embasamento incrível na área de atendimento e planejamento. A DM9 foi como quase um MBA, sabe? Foi colocar como tudo na prática, tudo que eu aprendi tecnicamente de atendimento e planejamento. E foi incrível. Foi ver todo... Bom, eu comecei lá como diretora de conta, nem tinha conta praticamente, né? A gente começava a pegar qualquer negócio que aparecia, a gente pegava. Eu era diretora de contas, e aí fui desenvolvendo a agência com o Nizam, até ser diretora-geral de atendimento. A DM9 já era enorme. A gente desenvolveu todos os clientes, até acompanhei até a venda da DM9 com a DDB. Para a DDB, continuei como diretora-geral da agência, junto com o Nizam e com o Afonso. Enfim, foi uma experiência maravilhosa. Saí de lá, a agência, sei lá, já tinha 300 funcionários, era uma outra agência, nem preciso dizer, nem preciso falar da DM9, foi uma grande agência. E eu peguei uma época muito feliz da DM9. Depois a DM9 mudou muito, enfim, partiu para outro, o Nizam também saiu. E fico feliz de também quantas profissionais eu formei na DM9, que hoje eu vejo aí ainda muito bem-sucedidos. Isso me dá uma das minhas maiores satisfações no mercado publicitário, é isso. Ver quantas pessoas eu formei, quantas pessoas se deram bem, foram bem-sucedidas. Um deles, que eu acho um grande exemplo, é o Márcio Santoro. O Márcio Santoro começou comigo na DM9, o cara que eu insisti muito em levar para a agência, fiz várias tentativas, ele era um atendimento, e o cara sempre foi brilhante, sempre apostei nele, eu sempre fui boa de feeling de bons profissionais, tenho que falar também. Bom, aí eu fiquei lá 9 anos e saí da agência porque eu achei que já tinha também cumprido meu papel, já tinha feito tudo que podia fazer. E o Dalton, que foi meu grande chefe na Ogilvy, também estava num momento muito importante, que ele estava montando a Euro, lembra que ele era sócio da Euro, RSCG, junto com o Cláudio, e eu sempre fui muito movida a desafios, sempre adorei desafios, eu achava que a DM9 já tinha chegado no limite do que eu podia acrescentar, e realmente o Dalton me chamou para ser diretora-geral da agência, e eu achei que era legal, achei que era um desafio, era uma agência totalmente diferente do que eu vinha também, mas eu achava que ia ser um desafio bacana. Eu fui para reestruturar a agência inteira, tudo, tudo que você puder imaginar. Criação, eu cheguei com a carta branca para mudar o que precisava mudar. Eu mudei praticamente toda a agência, criação, atendimento, planejamento, enfim, tudo. E foi um ano, eu falei, pronto, já fiz, arrumei a casa, eu acho que essa casa não tem a ver comigo, mas eu fiz a minha missão cumprida, assim, que era o meu papel, realmente arrumar a agência. Eu deixei ela uma agência, falo isso mesmo, com satisfação. Aí o Tomás Lorente e o Carlos Domingos, que eram meus diretores de criação na DM9, e a gente se dava maravilhosamente bem, saíram da agência e me ligaram para me convidar para abrir uma agência. Saíram da DM9 e me convidaram. Eu lembro direitinho, assim, eu já estava assim, me achando a missão cumprida na Euro. Eles me ligaram, eu aceitei na mesma hora o convite. Falou, Ana, estou ligando para saber, nós saímos da DM9, resolvemos abrir uma agência. E a gente quer saber se você topa. Na hora eu falei, quero, topo. Bom, isso foi a Eide. A gente passou alguns meses aí dentro de um flat, escondidos, porque o Nizam não podia ver a gente, o Dalton não podia ver a gente, então assim, a gente ficou meio escondidos, num flat lá na Rua Mauri,
pensando na agência, como é que seria, o que que seria, quem que a gente ia trazer. A gente trouxe no primeiro momento já alguns profissionais, era muito claro para a gente a nossa proposta, e a gente lançou a agência no ano 2000, que foi o boom da internet. A Age nasceu com a internet. E a gente, na época, pegou um sócio também, que era o Grupo Havas. Ele foi nosso investidor, era absolutamente sócio investidor. Pela minha experiência até com eles na Euro e tal, eles foram nossos investidores. E essa cara do ano 2000 com a internet foi que deu uma cara muito jovem, muito rápida para a Age e muito diferenciada, porque a gente nasceu com esse perfil do ponto .com. Então a gente contratou uma equipe, eu lembro direitinho, a Elisa Calvo, que era uma mega expert em internet. A gente trouxe ela porque a gente queria realmente mostrar que a gente entendia e queria se especializar nessa área. A gente começou a receber tudo que é cliente, tudo ponto .com. A gente até brincava, eu e o Tomás Domingos, que a gente era louco para pegar um cliente que não fosse ponto .com. Que a gente só pegava, só nos procurava. O Grupo Pão de Açúcar foi um dos primeiros grupos a nos procurar. A gente lançou a Amélia.com, lembra? Que era... Hoje seria um mega portal, mas infelizmente naquela época foi uma coisa muito à frente também. Lançamos Valor Econômico, lançamos Planeta Imóvel, lançamos Cidade Internet. Olha, só dava internet na nossa vida. E foi incrível, e foi o que deu rapidamente a cara da agência muito rápido. Ganhamos Nike, depois da Nike MTV, Dell, enfim. Aí a gente foi realmente muito pela essa cara jovem, essa cara mais moderna. E foi uma experiência maravilhosa. Depois de 2, 3 anos, o Tomás saiu. Aí continuei eu e o Domingos como sócios durante muitos anos. Aí nós vendemos em 2008. A gente chegou à conclusão que a gente precisava vender. A gente abriu a agência em 2000. Em 2008, a gente chegou à conclusão que, para crescer, ou a gente se associava a algum grupo internacional, ou a gente fazia alguma parceria local. E a gente achava que era o melhor jeito era um grupo internacional. Aí começamos a fazer algumas conversas. E no próprio ano de 2008, estavam muitas agências se juntando a grupos internacionais. A gente achava que era o momento. E a gente também não foi diferente, e a gente acabou fazendo uma associação, até pela nossa característica de ser uma agência muito de internet e tal, a gente acabou fazendo uma associação com o grupo, na época, Exobar, que tinha acabado de comprar a agência Clique, que era a maior agência disparada de internet, que fazia parte do grupo Aegis, que realmente era a holding, que foi para onde a Age foi vendida. E aí a condição era que eu ficasse lá mais 4 anos. Então eu vendi em 2008, eu teria que ficar até 2012, que era o nosso earn-out e era o nosso compromisso com o grupo. E aí sem dúvida nenhuma, a agência deu outro salto, a gente recebeu um fôlego importante, ganhamos clientes internacionais importantes também, e fomos crescendo. Chegou em 2011, eu avisei o Domingos, eu vou ficar só até 2012. Depois, para mim, já deu. Do mesmo jeito que eu te contei que DM9 concluiu para mim, Euro concluiu para mim. Eu tenho muito eu tenho muito esse negócio do encerramento de ciclos, e para mim é muito importante ter o que acrescentar, né, aonde estiver. E aí eu avisei o Domingos que eu ficaria só mais um ano, avisei o grupo internacional que eu só ficaria até o final. Quando eu passasse 100% do bastão, eu também sairia da agência. E aí fui pensando o que eu ia fazer. Depois, só faltava um ano, era como se eu brincava. Aí chegou 2012, o grupo pediu para ficar mais um ano. Eu falava, no início de 2012, eu tinha que ficar pelo menos mais um ano a pedido do grupo. E eu falava assim, meu Deus, como assim? Eu falava que eu brincava que eu estava só com o corpinho lá, mas a cabeça já estava para fora. Eu ficava pensando, vou fazer curso, vou fazer outras coisas. Mas eu sabia que a propaganda já tinha dado para mim. Eu fiquei 30 anos na propaganda. Eu comecei aos 19, aos 49 eu saí da propaganda. Mas, olha, eu te falo assim, aí realmente encerrei, fizemos a despedida, clientes, passagem do bastão, o Domingos assumiu a presidência da agência. E foram do ano 2000 até 2013, fiquei 13 anos. Eu tive relações, eu passei por poucos e muito tempo nos lugares. Eu fiquei 9 anos, 5 anos na Ogilvy, 9 anos na DM9 e 13 anos na Age. E te falo que muita gente, depois que eu larguei a propaganda, até hoje, faz 10 anos já, me pergunta, você tem saudades da propaganda? Eu não tenho saudades da propaganda, mas assim,
Eu não tenho porque eu fui muito feliz, fui muito realizada. Eu simplesmente encerrei um ciclo da minha vida. A minha vida profissional foi realmente 100% dedicada, era o que eu queria. Eu fui feliz, acho que eu contribuí muito para as agências. Tive o retorno também incrível do mercado. E é um ciclo encerrado, sabe? Então, eu não tenho saudades porque, para mim, foi muito bem resolvido esse fechamento de ciclo mesmo. E, e aí eu parti para um outro mercado totalmente diferente. Hoje eu tenho uma galeria de arte. Desde que eu saí da agência em janeiro de 2013, eu abri a galeria em março de 2013. Vai fazer 10 anos, agora nós vamos comemorar 10 anos em março, a galeria. E estou de novo muito feliz. Eu sou muito motivada assim, a desafios e paixão, sabe? Eu acho que se tem um diferencial meu em qualquer coisa que eu faça, é fazer o que gosta, paixão pelo que faz, ter vontade de... Para mim, cada dia é um dia diferente. E eu sempre, quando eu resolvi largar a propaganda, eu sempre pensava que outro mercado eu gosto tanto quanto eu gostei da propaganda e quanto eu fui feliz na propaganda. E, sem dúvida nenhuma, o mercado de arte contemporânea hoje é esse meu mercado. Então, eu estou muito feliz. A gente montou um negócio totalmente diferenciado também. A galeria é um sucesso também, um modelo totalmente diferente dentro do mercado. A vantagem aí de ter sido marqueteira, ter sido publicitária, de trazer também uma outra visão para um mercado totalmente diferente, né? Bom, eu agradeço assim toda a minha formação de propaganda, marketing, toda que eu passei, as experiências que eu tive nas agências, sem dúvida nenhuma, fazem toda a diferença até nesse mercado que eu estou hoje. Como eu te falei, eu tenho uma sócia que também é ex-publicitária. Incrível, porque a publicidade está sempre por perto. Nós duas somos da área da publicidade, ela era da área de criação e eu da área de atendimento e negócio. E a gente saiu no mesmo momento querendo buscar uma área nova. E as duas apaixonadas por arte também. As duas envolvidas com arte contemporânea, as duas ligadas, a gente já colecionava arte. Mas quando a gente montou a galeria, que foi muito rápido também, te contando, eu larguei a agência em janeiro, em março a gente já estava montando, a gente já tinha alugado a casa de onde é a galeria hoje, em março a gente já estava montando a galeria, mas era muito claro para a gente queria trazer um modelo novo para o mercado de arte contemporânea. Essa é a vantagem da gente ter vindo da área de marketing e da área de publicidade, sem dúvida nenhuma. Tanto que a nossa sintonia, a nosso pensamento, de trazer um formato diferenciado, de trazer uma proposta nova para esse mercado de arte, foi assim muito rápido e a gente nunca teve discordância disso. Aliás, a gente nunca teve discordância disso. Ela está na minha frente aqui, por isso que eu tô... É verdade, é uma dupla realmente. Eu adoro, sempre trabalhei com dupla, né? Meu diretor de criação, na DM9. Então, assim, sempre adorei trabalhar com dupla e continuo adorando trabalhar com dupla. Nunca gostei de trabalhar sozinha, não. Adoro trabalhar com equipe, adoro trabalhar com dupla e eu tenho hoje, de novo, uma dupla incrível e a gente faz essa galeria ser diferenciada muito em função do mercado que a gente veio. Não tenho dúvida, acho que ela também não tem dúvida, porque a gente trouxe um mercado, a gente trouxe uma visão diferente, a gente quis trazer uma proposta diferenciada para um mercado que vinha crescendo, a gente sabia que a gente queria aproveitar esse momento de crescimento do mercado, mas trazer qual é a proposta, né? Ampliar o mercado de arte contemporânea, fazendo com que mais pessoas tenham acesso a esse mercado. Então, a gente tem uma galeria com posicionamento totalmente diferente, 100% focada em edições contemporâneas, e a gente é um modelo único no Brasil hoje. E a gente é reconhecido por isso, mas a gente é muito focada, todo o nosso trabalho é realmente nisso, a gente nunca teve desvios aí de querer partir para um outro segmento. A galeria é reconhecida hoje pelo trabalho diferenciado, importante que a gente faz, então a gente tem muito orgulho. E, com certeza, o marketing e a publicidade nos ajudou muito nessa nossa sintonia. Acho que se as duas não tivessem vindo dessa área, acho que não teria dado tão certo.
eu acredito muito em qualquer mercado. Todos os mercados têm sua concorrência, todos os mercados estão saturados mesmo. Hoje as oportunidades aí são gigantes, né? E como você falou, o consumidor, seja ele de qualquer segmento, ele tem hoje um volume de informações e acesso às informações muito mais rápido do que a gente teve há muitos anos, alguns anos atrás. Não precisamos nem falar muitos anos atrás, mas há alguns bons anos atrás. Então, eu acredito que você ter uma proposta diferenciada, você ter um discurso diferenciado, uma entrega diferenciada, não tem como dar errado. Realmente é assim que você vai ser percebido num mercado que é um mar de oportunidades em todos os segmentos. Então, assim, eu acredito muito quando você tem um foco, uma proposta diferenciada, um discurso coerente com a sua promessa. É isso que todos os segmentos precisam e todos os segmentos fazem a diferença quando você tem um player como assim. E, de novo, eu volto a esse exemplo, quer dizer, o nosso exemplo mesmo. E acho que vale isso para tudo. A gente é muito claro a gente tem muito claro um posicionamento, a gente tem muito claro um propósito do que a gente espera desse mercado, do que a gente tem como ambição para esse mercado. A gente tem um mercado muito competitivo. Qualquer mercado hoje é muito... Mas a concorrência, eu sempre falo que a concorrência é saudável. Eu adoro concorrência. Eu acho que concorrência é saudável para tudo. Até na vida pessoal, concorrência é importante. A gente melhora, a gente se supera. Não ter concorrência, imagina, monopólio, que horrível. Qualquer mercado. Lembra quando a Globo, quantos anos ficou aí no monopólio? Mas olha, mesmo assim, uma empresa que, com todo o monopólio que teve do segmento dela, soube se diferenciar, se realmente avançar e continua sendo um player muito importante. Mas são poucos, né? Ou quantos outros morreram, que a gente sabe disso. Então, a concorrência é bom, os mercados são competitivos, o consumidor hoje é bombardeado, como a gente falou, e vai ser cada vez mais, porque hoje em dia, e é outra coisa, né? A gente sabe que o consumidor hoje é mídia também. O consumidor hoje ele tem um poder que é muito maior do que ele imagina. Então, a gente tem como propósito, obrigação de apresentar algo diferente, seja ele em qualquer segmento. E é isso que eu acredito cada vez mais. Eu acho que você tem que ser relevante em qualquer mercado que você atua. E para ser isso, você tem que ser coerente, você tem que ter uma proposta muito clara, você tem que ter coerência no seu discurso, você tem que ter uma entrega realmente diferenciada, que o consumidor perceba isso. E são poucos, né? Mas quem faz é reconhecido. Eu vejo hoje o mercado publicitário, nossa, eu quase não conheço mais quase. Aliás, outro dia aconteceu uma coisa engraçada, eu tenho que contar. A gente estava falando do Caboré. Eu fui ver os indicados ao Caboré. Eu acho que eu conheço 20% são os indicados ao Caboré. Que loucura! Mas o mercado mudou, todos os mercados mudaram. E isso é bom. As pessoas têm que evoluir, as pessoas têm que acompanhar, têm que apresentar coisa nova. Então, assim, não estou falando, eu não fui lá para ver se. É que eu acho incrível. Na minha época, você sabe, eu ganhei 2 vezes já o Caboré, na época da DM9, na época da Age. Gente, o Caboré, eu acho que eu fico feliz de saber que ele continua tendo uma importância enorme no mercado, mas eu fui ver, eu não conhecia ninguém, mesmo, ninguém, eu estou exagerando, pouquíssimos players, pouquíssimas pessoas, né? E até segmentos diferentes, mas tá certo, o mercado evoluindo, mas você vê que tem algumas coisas que continuam sendo importantes. Eu fico feliz até com a valorização do Caboré até hoje. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar contando um pouco aí da minha história na propaganda. Me fez bem também, faz tanto tempo, né? 10 anos já que eu já saí da propaganda. E eu acho que o trabalho da Abramark é fundamental. Que bom que existe no trabalho de vocês, que realmente traz a história e tão importante para esse mercado, né? Até hoje, tão importante, sem dúvida nenhuma, fico feliz de poder contribuir e que fiquem aí uns bons exemplos para esses novos líderes do mercado e que eu tenho muito orgulho de ter feito parte, né, durante 30 anos.